Prezados ouvintes, continuando com referência ao vídeo 1, que fala sobre predestinação fatalista, erro grave da doutrina da Cristo Vive e outras, ainda sobre Romanos 9, agora vamos recomeçar pelo 21 de Romanos 9. Então comecemos. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aqui a metáfora se refere aos que querem seguir a Deus. É por isso essa metáfora de que a criação não tem nenhuma possibilidade de arguir seu Criador. Os fatalistas se baseiam neste capítulo 9 isolado dos demais capítulos e livros da Bíblia, assim como quanto a este versículo 21. Interpretam-no isoladamente dos demais versículos, como se o vaso de honra já seria o que foi criado já como filho da salvação, ou seja, imperativamente teria que nascer salvo e morrerem salvos, e o vaso de desonra seriam os filhos da perdição, já criados para não serem salvos e, portanto, já nasceriam sem direito à salvação. Lúcifer foi criado para ser vaso de honra, mas por causa da sua rebeldia, ele nunca morou no céu do trono de Deus. Se tornou vaso de desonra e nem por isso ele deixou de ter sido criação de Deus para vaso de honra. Na verdade, falando sobre essa questão da origem do pecado, Lúcifer diz: subiria às mais altas alturas e me assentaria no trono de Deus. Então ele, quando concebeu o pecado em seu ser, ele não estava no céu, portanto o pecado não teve origem no céu. Como é a Bíblia? O oleiro pode fazer um vaso perfeito e esse vaso sair da perfeição, embora esse oleiro o fizera para a honra. Assim sendo, o oleiro desfaz-se desse vaso que o desonra, lhe tirando a honra, como também o oleiro faz um vaso para a honra e esse vaso realmente o honra. O seguinte, como é Bíblia, deve ser entendida em contextualização e em exegese adequada. Entendemos que, com exceção do diabo e seus anjos, que não eram homens, portanto foram criados com toda a sabedoria, e erraram porque quiseram, totalmente por vontade própria, não envolvido nem inspirado por outro, por ele mesmo. Quanto ao ser humano é diferente. A todos os humanos, Deus dá oportunidade para os que não honrem, passe a honrá-lo. Para receber a misericórdia de Deus, e alertam aos que já o honram, que continue prosseguindo em obedecer ao Senhor. Vejam, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é com longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se de seus pecados. Segundo Pedro 2:9. Prova de que a doutrina fatalista, quanto aos filhos da salvação e filhos da perdição, não se sustenta quando a Bíblia é devidamente entendida em sua contextualização, com exegese muito bem fundamentada nos escritos bíblicos. Leia a análise no versículo 22 que eu relato a seguir. Romanos 9:22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Olha que coisa interessante. Todo ser humano, ele foi criado santo. Porém, por inspiração do diabo, erraram. Adão e Eva desobedeceu a Deus. E Deus preparou um plano da salvação. E nesse plano de salvação, Deus ao tempo tolerou a ira sobre os pecadores, até que Jesus veio e cumpriu toda a justiça de Deus. Aí fica aquela questão de que Deus pode, por um vaso de honra que o tenha desonrado, voltar a honrá-lo, a mesma massa. Evidentemente que Jesus veio para salvar os perdidos, Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 10:6,
Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 12, 15 e 24. E ele respondendo disse, eu não vi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo, eram perdidos e não salvos. O povo de Israel, mesmo sendo escolhido para a realização do plano da salvação, eram perdidos. Por quê? Prevaricaram. Mas Deus, em Abraão, fez a promessa de que dele faria uma grande nação. E que essa pessoa, que todos que não aceitam o convite de Jesus, endurecendo seus corações, vivendo em impiedade, está fora da comunhão com Deus. Logo, morte espiritual, mesmo no corpo natural vivo. Se a pessoa, estando em morte espiritual, se arrepender de seus pecados, passa a ter vida espiritual, ainda habitando no corpo natural. E se essa pessoa perseverar até o dia da morte do corpo natural, em fidelidade ao Senhor, passa a ter o direito à vida eterna, passando a definir a condição de filho da salvação. Ou melhor, a pessoa definiu isto pela sua opção de obedecer. E a pessoa que opta pela condição de desobedecer, opta para ser filho da perdição. Essa questão de filho da perdição, filho da salvação, depende do arbítrio que cada um escolhe. No seu livre-arbítrio, é o direito de escolher. Se a pessoa em estado de vida espiritual não perseverar firme na fé, e havendo uma morte natural nessa situação de pecado, que é a morte espiritual, passa a morte eterna, ficando sob ira de Deus. Por quê? Porque perdeu todas as oportunidades, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, depois da morte segue-se ao juízo. Quem vive na vida espiritual com Deus, em santidade ao Senhor, está na condição atual de vaso de honra, porém deve perseverar firme na fé até a morte em fidelidade ao Senhor. O seu mesmo, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Por que esse futuro será? Porque ele tem a responsabilidade de perseverar. Ele já está salvo no sentido de crer no Senhor. Mas a redenção, ela só será concretizada se a pessoa falecer no seu corpo físico em fidelidade ao Senhor. Quem vive em morte espiritual, em vida de impiedade, está na condição atual de vaso de desonra. Deve se arrepender dos seus pecados para passar a ter vida espiritual, passando a vaso de honra. Leia a análise do versículo anterior, versículo 21. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus alimenta a todos que a ele vai. Jesus sacia a todos que a ele vai. Ele é a porta. Ele está dizendo que ele é o que cumpriu todos os requisitos, as obrigações cerimoniais que havia na lei mosaica, que era a lei imperfeita, oferecida por meio de animais. Inclusive os sábados, nos sábados havia circuncisão e holocaustos. E aqui nós podemos perceber que esses sacrifícios ainda eram imperfeitos. Não porque viesse da parte de Deus imperfeito, porque a lei da circuncisão, da lei do guarda do sábado, a lei do holocausto e outras leis que exigiam cerimoniais eram cumpridas através do ser humano, que oferecia sacrifício de animais. Portanto, ela, por ser feita pelo ser humano, ela era imperfeita. E é isso que Deus tolerou na sua ira. Até que Jesus veio com o seu próprio sangue, assumiu toda a nossa culpa, fez-se Cordeiro de Deus, propiciação dos nossos pecados, e nos trouxe a salvação perfeita. Daí a oportunidade da abertura de sairmos de debaixo da ira de Deus e entrarmos sobre a graça de Deus em Jesus Cristo. Romanos 9, 23. Para que também disse o Senhor, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia e para a glória já dantes preparou, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus não preparou ninguém para ser vaso de desonra, nem vaso de falta de misericórdia. Deus preparou a todos para serem bons adequadamente para com seu próximo, tendo misericórdia produzida
como resultado de uma ação do coração que tenha o amor ágape de Deus. Deus não dá a conhecer quem não tem misericórdia, todavia se dá a conhecer a quem tem misericórdia. Romanos 9,5. Isso aí é uma sequência natural. Deus não preparou ninguém para não ter misericórdia dele, nem preparou alguém para ter misericórdia dele. Deus tem misericórdia de tudo. Agora, a atitude do homem é que faz a diferença. Por isso, o arbítrio é a realidade que os fatalistas querem negar, usando textos bíblicos lá que quando Deus quer fazer a vontade dele, faz mesmo. Claro, quando Deus quer fazer a vontade dele, faz mesmo. Por exemplo, a vontade de Deus é que todos que aceitam a Cristo, que vivem o Evangelho, ele tem direito à salvação. Mas aqueles que não aceitam e vivem uma vida de pecado, Deus já estabeleceu o juízo. Então, não tem essa de querer fazer a vontade do homem, porque o homem escolheu e morreu em impiedade. Porque pela fé, a pessoa decide buscar o Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador de que os buscam. Hebreus 11, 6. Optar pela fé é opção da pessoa. Optar em se aproximar de Deus é opção da pessoa. Optar em crer em Deus, na sua existência, é opção da pessoa. Optar em buscar o Senhor é opção da pessoa. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus não chamou só judeus, ele chamou a todos. O Senhor veio para salvar a todos. Embora o plano dele tenha começado pelos judeus, mas foi o objetivo de salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então crer é opção. Ninguém é obrigado a crer, é opção. O Senhor mesmo falou, não endureçam os vossos corações. Creia em mim, creia também no Pai. Romanos 9, 25. Antes do versículo 24, diz assim: os judeus pensavam que eles eram os escolhidos de Deus com exclusividade, mas, por prevaricarem, Deus, que havia preparado Israel para a continuidade da revelação do plano da salvação para todos, então Deus está usando a sua igreja para pregar a mensagem do plano da salvação, não somente para os judeus, mas também aos gentios. Aí aqui tem um adendo que eu posso dizer sobre a decisão de Deus. Deus levantou o povo de Israel para realizar o plano da salvação. Os gentios já aceitaram esse plano de salvação, os judeus ainda não. Então eles ainda têm a 70ª semana que terão que passar pelo processo do velho concerto, terão que cumprir toda a lei em plena grande tribulação e sendo perseguidos. Aí quando reconheceram o Messias, descobrirão que já não precisavam fazer tudo aquilo, porque Jesus veio. E durante todo esse tempo, por causa da prevaricação de Israel, Deus retardou a última semana que Deus estabeleceu que vai ser realizada sim. Nisso, o povo de Deus, os servos de Deus, já estará arrebatado para estar com o Senhor, conforme Atos, capítulo 1, verso 1 ao 11. Romanos 9, 25 diz assim: antes, porém, no versículo 24, Paulo, ao se referir, mas também dentre nós, os gentios, está deixando claro que a salvação tanto é para os judeus como para todos os não-judeus, desse direito, que para se beneficiar desse direito dado por Deus, precisa que a pessoa decida pela fé em Cristo, mediante arrependimento de seus pecados. Opção do ser humano arrepender-se do seu pecado ou não. Não é Deus que estabeleceu, você tem que se arrepender, você não vai se arrepender, você não adianta se arrepender porque você não consegue, ou se você não quiser se arrepender, vai ter que se arrepender. Deus não estabeleceu nada disso. Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Romanos 9, 25, como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ora, Deus chamou Israel para ser seu povo. Israel prevaricou e deixou de ser seu povo. Mas Deus, ele tem um plano que se cumpriu. Na 69 semana o Messias foi tirado, no Daniel 9, 26, 27, e depois, após o arrependimento da igreja, vai começar a 70ª semana. Isso já explica em vídeo de Daniel 9.
João 3,16 fica a explicitação de Deus em efetuar uma tão grande salvação e a opção da pessoa em crer nessa tão grande salvação. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Essa foi a opção de Deus para que todos possam alcançar misericórdia, por escolha de cada um, de querer essa misericórdia ou não. Ora, a opção de Deus. Agora vamos à outra parte. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 1, 12. Então não eram filhos de Deus, mas que creram, Deus deu-lhe o poder de passarem a ser filhos de Deus. Vamos já ter que continuar, né? Opção da pessoa. Perdoe-me o vácuo do silêncio. Opção da pessoa de crer e buscar a Deus e propiciar, ser beneficiada pela revelação divina. Romanos 9, 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. Então não era povo, agora passou a ser povo. Por quê? Que aos que crerem. Aqui mostra o cumprimento da promessa de Deus para com os que ainda não eram seu povo. Mas em Cristo, os que optarem por crer, passam a ser chamados de filhos de Deus. Ou seja, não eram filhos de Deus antes. No próximo vídeo estarei falando, o vídeo 3, continuando desse vídeo 2, a partir de Romanos 9, 27. Deus abençoe a todos e vos guarde em nome de Jesus. Amém.